Levantai-vos e não tenhais medo. Reverendas senhoras religiosas, com uma saudação especial à irmã Eclésia, que é hoje nossa aniversariante, caro seminarista Arthur, amados filhos, aos quais nos dirigimos muito especialmente, aqueles que hoje, pelo rito do primeiro escrutínio, darão esse passo mais concreto em direção ao renascimento nas águas do batismo. Somos todos nós hoje convidados por essa palavra a acolhermos um mistério de Deus que não quer se limitar a ser um mistério a mais na vida do Cristo, que nos maravilha, mas quer ser mais do que isso. Quer se tornar um mistério da nossa vida. O texto da transfiguração que nos é dado nesse período quaresmal não é simplesmente para que eu e você nos maravilhemos com a grandeza do nosso Deus, nem tampouco uma simples preparação para que não nos escandalizemos tanto com o mistério da cruz. Não é uma amortização daquilo que vai acontecer meramente, mas é mais do que isso. Esse texto, essa palavra nos dada nesse tempo favorável, quer ser um convite concreto para que eu e você permitamos que esse mistério da transfiguração seja operado na nossa vida. E como? Como isso se dará? Porque aqui é importante que a gente traga esse mistério desse nível superior da contemplação e o insira na concretude da vida. Porque senão a gente fica ali parado nas ideias, olha, eu vou me transfigurar com Jesus, que bonito. Até a carinha torta assim de santo, junta a mãozinha. Só que o mistério de hoje não é para simplesmente nos deixar encantados ou para nos gerar uma mera transformação externa da nossa aparência, da nossa postura. É um mistério que quer transformar a nossa vida. E aí a primeira leitura nos ajuda a entender como Deus quer que esse mistério entre na concretude da nossa vida. Quando ouvimos o Senhor dizer a Abraão, e por meio de Abraão a todos nós, sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus nos convidando a abrir-nos ao mistério da transfiguração, dando o passo concreto de não nos permitirmos acomodar aonde estamos, de não nos permitirmos achar que está tudo bem, tendo chegado no ponto que chegamos. E aqui é importante entender, a vida cristã, meus filhos, nunca será uma vida de pontos confortáveis. Santa Teresa de Jesus diz com muita clareza, na vida cristã, ou se caminha constantemente, ou se regride, porque quando se para, já se regrediu. Porque o caminho continua, a revelia de nós que paramos. Você não para num ponto, você pensa que está parado, mas você está regredindo. São João da Cruz também coloca isso de forma muito concreta, quando nos diz, a vida é uma grande caminhada, uma grande subida no alto monte que é Cristo. E essa subida não comporta paradas,
Porque parar na subida desse monte é rolar monte abaixo. Precisa dessa atenção constante, desse esforço constante. E aí eu entendo que o mistério da transfiguração é esse convite vivo e concreto do Senhor para que nós mudemos, para que nós não nos acomodemos. E aqui, atenção, porque não é só não se acomodar no mal, também é não se acomodar no bem. Porque muitos de nós nos iludimos pensando, já sou um bom cristão, vou à missa todo domingo, não falto, a não ser que esteja doente, rezo ali todo dia, tá bom, já sou um bom cristão. Nada disso. Se nos acomodamos no ponto do bom cristão, já deixamos de ser bons cristãos há muito tempo. Porque um bom cristão de verdade olha para o ponto em que chegou, olha para como está e diz: sou bom, mas na graça de Deus eu posso ser melhor. Sou bom, mas posso fazer mais. A graça de Deus me permite ser melhor. Lutei, mas ainda tenho mais para lutar. Até porque o Senhor é claro: quem perseverar, quem lutar até o fim, será salvo. Jesus não disse, esse grupo vai ter que lutar até o fim e vocês vão ficar aqui, ó. Pode chegar aqui e parar de lutar. Para todos deu essa ordem: quem lutar até o fim será salvo. Portanto, meus filhos, o convite que é da transfiguração do Senhor na nossa vida é um convite concreto para sairmos do lugar em que nos encontramos e permitir que a mudança de Deus ocorra na nossa vida. Mas aí, como se dará essa mudança? Como? É preciso tomar cuidado, porque nos nossos tempos nós estamos confundindo o que é a mudança de verdade com a vontade de mudar. E tem muita gente parando no segundo. Eu sei que eu estou errado e que eu preciso mudar. Eu sou humilde, eu reconheço. Eu estou errado, eu preciso me consertar. Olha, me desculpa, eu vou mudar. Eu sei que tenho que mudar, eu tenho o desejo de mudar. E depois que fala isso, acha que está tudo certo e vive a vida nesse discurso. Não, mas eu sei que eu estou errado. Não, mas eu quero mudar. E não muda. Por mais louvável que seja a consciência de que se precisa mudar, o desejo de querer mudar, se isso não se traduz em vida concreta, em esforço mínimo de pelo menos tentar mudar, sinto dizer a vocês que esse desejo e essa consciência, com o perdão da palavra, valem menos do que esterco. Porque, como diz aquele ditado, um pouco certo e um pouco errado, de boa intenção, e diria eu, de desejo de mudar, de saber que tem que mudar, mas não fazer nada, o inferno está cheio. Isso eu garanto a vocês. Mas o problema é que nós vamos caindo nessa ilusão, como se o simples desejo bastasse. Repito, ele é louvável. Que bom que eu tenho o desejo de mudar, mas ele só será algo bom de fato se houver um movimento da minha parte para mudar.
para me converter, para permitir que a graça de Deus me transfigure. Senão, minha gente, é discurso, é balela. E ninguém acredita nisso. E aí o convite de Jesus a nós hoje, não só termos o desejo, mas nos deixarmos nele transfigurar. Não só termos a consciência, mas como Abraão, ouvirmos na obediência a voz de Deus para sairmos da onde estamos e irmos para onde Deus nos manda. E para isso, para que esse desejo se torne concreto e essa mudança comece, essa transfiguração se dê, Jesus nos dá a sua própria transfiguração como resposta e remédio para a nossa mudança. E na sua transfiguração, nos dá 3 sinais fundamentais para a nossa transfiguração. Primeiro sinal, o próprio Senhor transfigurado. Ele, Jesus, como ponto de referência, se de verdade eu quero mudar, se de verdade eu quero me transfigurar da pessoa que sou hoje para a pessoa que em Deus eu sou chamado a ser. Porque, minha gente, mudança que quer ter como ponto de referência eu mesmo, não é mudança, é mais do mesmo, só que de forma diferente. É mais do mesmo. Porque tudo o que você fez até agora, se tendo como ponto de referência, já não deu certo. E dizer que vai mudar, mas querer estar como ponto de referência para essa mudança é escolher de novo escolhas que não vão dar certo. Mas apesar disso, muitos de nós insistimos nesse erro. Por quê? Porque ecoa o pecado dos nossos primeiros pais ainda em nós. O que nós ouvíamos no domingo passado, quando o tentador tentava os nossos primeiros pais? Sereis como Deus, entendereis o bem e o mal. E até hoje a gente acredita nessa mentira. E por isso não colocamos Deus como ponto de referência, porque afinal, eu sou como Deus. Deus vai me dizer o que é bem e o que é mal, mas eu sei. Eu sei o que é bem e o que é mal. Basta eu me colocar como ponto de referência que eu sei. E continuamos, sem permitir que a graça de Deus nos transfigure. Porque continuamos partindo de nós mesmos para uma mudança que precisamos, mas que não vem de nós. Por isso Cristo se coloca como referência por primeiro. Ele que é Deus e homem, segunda pessoa da Trindade. Homem, para que ninguém diga que o caminho que ele aponta é impossível a um ser humano. Deus, para que o nosso orgulho se convença de que nunca saberemos melhor do que Ele qual é o bem e qual é o mal. E portanto, Ele é o único que pode ser o ponto de referência para a caminhada da nossa vida. Mas Jesus também nos dá outros 2 sinais. A lei e os profetas. Moisés e Elias. E para que nos dá esses sinais? Ele se dá como referência, é o primeiro sinal. Mas nos dá esses outros 2.
Porque Jesus sabe que para chegarmos a Ele que é esse ponto de referência para que a nossa vida seja transfigurada, precisamos ser educados. E para isso nos dá a sua lei como um pedagogo que vai nos ensinando, que vai quebrando em nós o nosso orgulho, o nosso jeito velho de viver e nos conduzindo à vida nova. A vida nova nele. Jesus não aboliu a lei, e ele disse isso: eu não vim tirar uma vírgula, um iota da lei, mas vim levá-la à plenitude. Jesus se submetia à lei para nos dar o exemplo. E quantos de nós que nos dizemos bons católicos queremos viver segundo a nossa cabeça, como se fôssemos um povo sem lei? E por que não dizer sem Deus? Quantos? Vale a minha lei. Quantas vezes nós ouvimos de outros irmãos de outras religiões: católico pode tudo. E ouvimos isso porque muitos de nós vivemos como se fôssemos um povo sem lei. E por isso o mundo, nos seus pensadores, ao ver a forma de viver dos cristãos, chega a dizer: Deus está morto. Deus está morto. Porque se esse povo que se diz cristão vive assim, bom, esse Deus tem que estar morto, para ninguém mais se preocupar com a lei dele. Permitir que a lei de Deus nos eduque e quebre a lei egoísta do nosso coração é essencial para atingirmos o Cristo como ponto de referência. Porque essa lei que quebrará em nós aquilo que, como diz Paulo na segunda leitura, impede que a graça que jorra desde toda a eternidade alcance o meu coração e a minha vida no aqui e agora da história. Mas também nos é dado como instrumento a palavra de Deus, para que cheguemos até o Cristo, sim, mas também por um motivo muito singular. Olha a ordem que Jesus dá depois da sua transfiguração: levantai-vos e não tenhais medo. Deus sabe que toda mudança, por melhor que seja, é cercada de medo e dúvida. Medo e incerteza. E porque sabe disso, nos dá a sua palavra, não só para que cheguemos até Ele como ponto de referência, mas nos dá a sua palavra como resposta e remédio para o medo e para as dúvidas que assaltarão muitas vezes o nosso coração, que sabe que precisa deixar que a graça de Deus nos tire daqui para nos levar para o ali que Deus nos quer. Por isso nos dá esse instrumento, como resposta antecipada do processo que se realizará em nós. E por isso nos dá essa ordem: levantai-vos, não tenham medo. Porque se eu convido a sair do lugar do conforto para a terra nova, é para ali celebrar a aliança de promessas e de bênçãos, como fez com Abraão. E a partir da aliança celebrada conosco, tornar a nós canais da sua promessa e da sua bênção para nós, mas para todos aqueles que nos cercam. E por isso o Senhor dizia:
Em ti, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Talvez a mudança, a conversão, a transfiguração de muitos que amamos não tenha acontecido ainda porque estamos negligenciando a nossa conversão e a nossa transfiguração no Senhor. E porque a negligenciamos, o Senhor não consegue nos usar como canal da promessa e da bênção para transfigurar a esses que precisam por Ele ser alcançados. Que Deus nos ajude, que a sua graça nesse tempo favorável nos ilumine, para que também nós nos levantemos e sem medo sigamos na obediência para onde o Senhor nos indica. Levantai-vos e não tenhais medo.